Vamos falar de infração, já que o Aécio Neves só fala de infração, que ele não tem outro assunto para falar. Em 1999, além de o real já ter desvalorizado 30%, era o segundo mandato de Fernando Henrique. 99 foi o primeiro ano do segundo mandato de Fernando Henrique. A infração era 8,94, em 2000 5,97, em 2001 7,67, em 2012 12,5 e desemprego total no país. Em 8 anos ele criou 500 mil empregos. A Dilma e Lula a Dilma sozinha em 3 anos criou 5 milhões de emprego. Lula criou 10 milhões nos 8 anos dele. Então, tá falando o quê? Tá reclamando, tá arrependido porque não fez? Tá arrependido porque não aprendeu? Aliás, eles vivem revoltados falando que o Lula não cumpriu o programa de radicalismo que o Lula tinha, segundo eles. Eles queriam que o Lula fizesse tudo errado para eles voltarem, né? É impressionante como esse pessoal são nervoso, né? E trabalha uma raiva contra o PT. A raiva contra o PT hoje lembra muito a raiva contra o Partido Comunista na década de 40. É preciso que os trabalhadores, a dona de casa, a classe média, fiquem atentos a essa raiva. Que essa raiva não é uma coisa que é para ajudar aos trabalhadores nem a classe média. Essa é uma raiva golpista, né? É preciso muito cuidado com essa raiva toda. Aliás, a gente vê o meio de comunicação que não comunica nada, que não informa, que desinforma, que não conversa direito com a classe trabalhadora nem com a sociedade, que não mostra o que o governo faz de bom, só mostra o que faz de errado. Deveria ser justo informar. Fez certo, fala o certo. Fez errado, falou errado. Mas só mostra o errado. A Globo, por exemplo, deve ao fisco, ao governo federal, 615 milhões de reais. A grosso modo, daria para construir 15 mil casas populares, 13 hospitais, e dava para asfaltar 1.000 quilômetros de estrada, a grosso modo. Tudo isso é dinheiro que servia ao povo, né? Servia aos trabalhadores. E uma televisão que fala de corrupção deveria não ser corrupta, né? No mínimo isso é corrupção. A Marina também aparece aí, arrependida de ter ficado no PT 23 anos, e agora falando em dar liberdade e autonomia ao Banco Central. Mas no programa dela, ela fala em tirar o direito dos trabalhadores de lutar, tirar a autonomia sindical dos trabalhadores. Isso é muito perigoso. A mulher de repente se viu parou de sofrer no seringal, né? E a mordomia dos apartamentos que ela mora aqui em São Paulo, do pessoal do DEM, deixou ela muito amiga do sistema. É muito perigoso essa situação da Marina. Ela corre um risco muito grave, porque ela fala em corrupção, né? Mas ela não tem condições de governar esse país sem apoio político. Ela não tem partido, ela não vai construir uma maioria nessa eleição. Ela vai pegar, por exemplo... Aliás, deixa eu te lembrar de um detalhe. No site do TSE, o PSDB é o primeiro partido em ficha limpa, em ficha suja. Veja o caso do Arruda de Brasília, né? Arruda foi barrado pela Justiça Eleitoral e tinha 37%. O povo precisa ficar atento a isso. O cara com 37% ficha suja é muito complicado, né? Aí um governo, quando trabalha como o governo Lula e Dilma, dando um suporte,
deixando as entidades, criando mecanismos para que as entidades democráticas se fortaleçam, como a Polícia Federal e o Ministério Público, e que faz as investigações sem ser interrompida pelo poder político, pelo poder do governo central, é atacado de corrupto, quando na verdade deveria ser reconhecido como um governo que faz investigação, porque era muito simples, era só o governo chegar e dizer, olha, não vamos permitir, vamos tirar a estrutura, vamos tirar a gasolina, vamos deixar o Ministério Público sem condições de trabalhar. Ele não investigava nada, como fazia o Fernando Henrique. O Fernando Henrique tinha um procurador, que era o tal do Geraldo Brindeiro, que era conhecido como engavetador de denúncia, né? E que não investigava nada, deixava tudo parado lá em Brasília. Aí não tinha corrupção. Então, vamos admitir que a Marina ganha a eleição. Ela vai dar o Ministério da Justiça ao PSDB. O PSDB vai colocar um Geraldo Brindeiro lá. Geraldo Brindeiro não vai deixar investigar nada. Acabou a corrupção. Acabou a corrupção. Então, minha gente, vamos abrir do olho. Vamos votar na Dilma. Vamos votar nos candidatos a governador do PT. Aqui em São Paulo é o Padilha. Vamos eleger uma bancada forte de deputado federal, vamos eleger os deputados estaduais e senadores do PT, vamos fazer a nossa parte para podermos cobrar, né? Eu estou vendo aqui em São Paulo, por exemplo, não tem água nessa cidade, né? O povo sofrendo, e a mídia não fala nada, né? Ah, se fosse o PT estava um terror, né? Não fala nada e aí fica essa situação toda. O cara quase que, se não abrir do olho, vai ganhar no primeiro turno. É um absurdo isso, que o governo não veja, que os trabalhadores, que o povo não veja esse estado de calamidade que está o estado de São Paulo com relação a transporte, né? Segurança. E isso é responsabilidade de hoje, constitucionalmente, do governo do estado. É por isso que é preciso eleger a Dilma, mudar a Constituição, fazer um plebiscito e reconstruir esse país como está sendo reconstruído. É só andar por aí que você vai ver que esse país está sendo reconstruído. Ele não é mostrado. Ele não é mostrado na mídia, mas ele está sendo reconstruído. Tá? Vamos lá.